ok? Ok, o vídeo tá bonito. Só antes da gente começar, Vina, eu queria dar uma limpada aqui na minha garganta com a minha nova... sim, vamos limpar na sua garganta, se quiser também. Eu não sei o quanto vai dar pra ver aqui, mas estamos com canequinha. Nossa, mas isso é forte pra chuchu, cara. Que é isso que vocês botaram aqui dentro? É o segredinho pra fazer as pessoas falarem. A gente dá uma dessa aqui. Depois eu te dou é o pó de receita. pirlim pim pim. Tá bom. Mas eu gostaria de começar agradecendo a sua digníssima esposa pelo Vanessa, presente, que Vanessa ficou muito que deu de legal, presente. muito bacana. Muito legal, né? Agora os convidados podem tomar água aqui. Sim, antigamente a galera passava sede, aqui, fome e tal. Não, agora tá tranquilo. Então, Vina. Opa! Tudo bem? Bom? Tudo certo. Tudo jóia. Cara, você não sabe quem que eu trouxe aqui pra falar com a gente. Eu tô louco pra saber. Doutor José Moacir de Lacerda Júnior. Muito bem-vindo ao nosso podcast Dois Pesos, Muitas Medidas. Espero que você goste dessa loucura aqui da gente, que a gente costuma enrolar, mas a gente... Muita abobrinha. Bora. Abobrinha. Daqui só mas vem tem abobrinha. que ser orgânica. Tem que ser orgânica. Orgânico, lógico. Sem pesticida, tá certo. Exatamente. E Zé, você quer... Assim, a gente costuma a pedir pro convidado falar alguma coisa e tal, sobre a experiência dela. Então, você quer se apresentar para os nossos ouvintes e tal? Tá, assim... eu tenho feito a seguinte apresentação ultimamente, quando me perguntam quem sou eu. Primeiro eu respondo não sei, porque eu não tenho realmente a menor ideia de quem sou eu. Perfeito. Mas quem é o Zé profissional, o médico? Eu sou médico pediatra, homeopata e humanista. Ponto. Perfeito. Humanista. Então, depois nós vamos ter que ir ponto a ponto aí pra... Bora. Eu só me enfio em fria, não tem jeito. Legal. Bom, olha, eu quero começar essa conversa com um assunto que é o seguinte, que me instigou bastante e tem muita relevância com o que está acontecendo hoje em dia, né? A ideia aqui nossa não é entrar muito na discussão política e tal, até porque, que nem o Rafael comentou uma vez, e eu concordo, às vezes, principalmente nos dias de hoje, às vezes a gente se pega a gente se apega a esse maniqueísmo do bem e mal, e essa é a minha opinião contra a sua opinião e tal, então não é nosso objetivo. Mas, dito isso, né, essa questão do contingenciamento, do corte de verbas para a universidade pública, é uma coisa que me interessou bastante. Por quê? Porque não é bem... isso é uma coisa que a gente estava falando com outro convidado nosso, essa questão de tribo, né? Das pessoas pegarem fazerem parte de um grupo. Então, por causa disso, eu defendo com unhas e dentes, eu defendo avidamente sem ir atrás do que está acontecendo de fato. Né? E um dado interessante, por exemplo, que eu descobri, que eu não sabia, é que nos governos anteriores houve o mesmo contingenciamento, se não maior. Né? Algo do tipo. O que você viu? Não, era algo do tipo, mas pode continuar. Não, então, o que eu tinha visto que eu achei interessante a gente conversar era isso, assim, teve esse corte, só que ele está sendo desviado, ele está sendo desvirtuado. E eu não sei qual é a real intenção do governo atual, se quer realmente... Porque o que eu ouvi foi que esse contingenciamento era porque o certo é investir na educação básica. Mais não só na educação básica, mas mais na educação básica do que na educação superior. E aí eu fui atrás disso e eu vi que os países mais desenvolvidos fazem justamente isso. Certo. Né? O investimento em educação básica é maior. E aí eu queria saber o que vocês acham, se vocês concordam com isso, eu não sei se o governo vai fazer isso ou não, entendeu? Essa não é a questão. Mas o fato é que se investe no Brasil 4 vezes mais em ensino superior do que em ensino básico. O investimento público, né? E eu queria saber o que vocês acham, pra gente começar com esse assunto. Quente. A gente vai começar com um papo tranquilo. Bem leve, bem tranquilo, bem levinho. Pois é. Eu tenho feito, eu digo que eu tenho
feito meu papel de subversivo no consultório, porque, bom, acho que há que se colocar, tá? Que assim, dentro deste plano que temos, direita, esquerda, centro, eu sou um cara de esquerda, eu sempre fui de esquerda e o que significa esquerda, eu acho que significa ser humanista, em primeiro lugar. Mas, então significa pensar no outro, assim, mais do que pensar em si próprio. Uma vez eu estava ouvindo uma entrevista com o Walter Ugumãe, que é um escritor português, e com um diretor de um filme, eles estavam fazendo um filme que vai ser lançado agora, esse ano ainda, mas isso já tem uns 3 anos. E o repórter perguntou para o Walter Ugumãe qual o sentido da vida. E ele respondeu de bate-pronto, ele falou o outro. E eu achei aquilo muito legal, porque assim, a partir do momento em que eu considero o outro como o sentido da minha vida, o outro considera eu como o sentido da vida dele, né? Então a coisa começa a se equilibrar. Mas eu tenho feito um trabalho subversivo, eu digo, no consultório, que eu tenho pedido para que os pais de crianças, do meu consultório é um consultório de classe média alta, eu atendo uma população de classe A, B e C, porque eu faço qualquer negócio, eu brinco que eu faço até escambo para a gente atender, para não deixar de atender a criança, mas eu tenho feito eu tenho pedido para os pais para que as crianças que precisem de creche em idades até 3 anos, 4 anos, que se coloquem em creche pública. Porque eu acho que a única forma da gente forçar efetivamente os governantes, né, é na hora que o pessoal que tem um poder aquisitivo e que tem direito à voz, porque a gente sabe que classe média alta tem mais direito à voz do que classe média baixa, é uma forma da gente forçar a melhora do ensino, né? E eu falo, ó, guarda esse dinheiro que não precisa de nada além de um cuidador para as crianças, guarda esse dinheiro que você gastaria numa escolinha para cuidar do filho, que por baixo hoje uma escolinha mequetrefe sai uns R$1.500 por mês. Mequetrefe. É isso mesmo. Tá? Posso te dizer com experiência de primeira mão, que é isso mesmo. Eu sei, né? Então guarda esse dinheiro, né, para quando tiver que entrar na escola e realmente for necessário o investimento, né, de pensar no método de aprendizagem, tudo, para daí pagar se for necessário. Agora, se conseguirmos, né, uma mudança em todo esse parâmetro, em todo esse padrão de educação, vindo da creche em direção ao ensino fundamental, ensino médio, ensino infantil, fundamental, médio, segundo grau, enfim, eu acho que esse é o caminho. Então, assim, eu acho que sim, tem que investir em educação básica, não tenho a menor dúvida disso, é da educação básica que vai partir o cidadão. Agora tem que investir na diversidade de classes, na diversidade de raças, e eu não acho que é cortando a verba da universidade que a gente vai necessariamente investir na educação básica. Eu acho que é parando de roubar mesmo. Concordo 100%, 100%. Isso ajuda. Aliás, eu acho que não deveria ter... Se tivesse que ter um contingenciamento que não fosse na educação. Sim. Ou na saúde, né? Eu acho que são as duas coisas que não Sim, dá pra... Não, mas isso é evidente. Não teria nem o que discutir, né? O que me pega, Zé, eu ouvir as pessoas falando, olha, vai cortar cortou a educação de tudo, ninguém mais tem educação, e exacerba o negócio sem... Vamos pelo menos ver o que está acontecendo de verdade, né? Não é um corte, é um contingenciamento. Eu sou contra, acho que, como eu falei, se tivesse fazer um contingenciamento que faça em outra área, né? A gente não ouve aí, não saiu esses dias
não sei quem que era, do Tribunal Superior, lagosta e vinho, não sei o que Sim, lá. Então, sim. isso aí é um tapa na cara da pessoa, é um tapa na minha cara, Não, né? é pra sacanear É mesmo. sacanear. É Eu pra acho, sacanear. eu tenho uma suspeita de que é algum prazer sórdido e sádico dessas pessoas de fazer isso pra dar um tapa na cara dos outros, sabe? Eu tenho essa Sim, impressão. eu faço. E é sádico, assim, é de ver, você quer ver o outro ver que você tá comendo a lagosta. Sim. Entendeu? E aí, mas aí é um outro negócio, né? Um pois outro problema vamos. da psique humana que eu acho que. Mas essa questão que eu levantei de onde investir, claro que tem que investir em dois, mas é óbvio também que muitas vezes não é possível investir a mesma coisa nos dois, né? Uhum. O que eu descobri, eu achei muito interessante, foi um estudo fantástico que fizeram nos Estados Unidos. Procura aí. O nome eu não sei se é uma empresa, se é uma instituição, chama High Scope. E o nome do estudo o projeto é Perry, tipo de Perry Mason, Uhum. Preschool Project. Dá uma olhada aí, você vai ver. É um estudo longitudinal, um estudo que começou em 1962 nos Estados Unidos. A ideia desse estudo era a seguinte, era pegar um grupo de crianças pré-escolares, desenvolver um programa de educação de qualidade, e isso inclui o cuidado com a criança, a educação da criança, a alimentação. Se vocês entrarem no site depois, só tem em inglês eu acho, mas depois vocês conseguem ver os detalhes mínimos. Mas todo esse pacote incluía a criança e uma interação com os pais, né? Junto com fazia parte de um pacote. A educação era de qualidade, com o currículo que eles estabeleceram lá. Um grupo de crianças escolhido totalmente aleatoriamente. Um grupo participou do programa e o outro grupo não participou, não teve educação pré-escolar. Esses caras descobriram os resultados desse estudo. Esse estudo está rolando até hoje, eles ainda estão, por isso que é longitudinal. Então, de 62 até hoje, eles estão avaliando essas pessoas e como foi a vida dessas pessoas, de cada uma delas. Certo. Né? E os resultados que eles tiveram até agora são fantásticos. São incríveis, assim, a diferença entre os dois grupos é gritante. Se você desce, rola aí que tem os resultados. Ele mostra de forma geral, olha aí, ó, aí em cima. Então, a quantidade de pessoas presas, pelo menos 5 vezes ou mais, até antes de ter 40 anos. Que ganhou $20 mil. Ganhou $20 mil antes dos 40 anos, então você vê a diferença, né? Olha lá, o grupo do programa azul claro, o grupo que não fez parte do programa é azul escuro. Graduação no colégio, se formou no colégio. Tem uma, eu acho que é a da prisão e o... Não, desce mais um pouquinho. Deixa eu ver, acaba aqui. Não acabou o site aí? Não, tem mais aqui. Acabou. Não, mas é aquilo lá. Tem vários parâmetros, gravidez na adolescência, e todos eles, invariavelmente, o grupo que não era o grupo controle, que fez o programa, se superou de uma forma incrível. Né? E isso tem muito a ver com essa descoberta que não faz muito tempo que a gente fez, porque até pouco tempo atrás, sei lá, 80, 100 anos, eu acho, não sei se eu estou exagerando, mas acreditava-se que o QI era tudo, né? O QI Sim. era o que definia e acreditava-se que o QI era genético, inclusive, né? Então, era determinado e você ou era inteligente ou você era burro. O que é interessante, porque o próprio o QI, o criador do QI, ele nunca teve a intenção de que fosse uma medição de inteligência ou nada do tipo. Mas as pessoas fazem essa associação, né? Engraçado. Sim. Que o cara que fosse, tem uma escala e tal, ele, se eu não me engano, Zé, me corrige, por favor, ele avalia o quanto você é habilidoso, fazer habilidades para a sua idade, alguma coisa assim, não é? O QI, ele surgiu no começo do século XX. Foi um psiquiatra e um psicólogo, Theodore Binet, pronto.
Veio. Binet e o psiquiatra, eu não lembro o nome. Mas eles criaram o teste de QI por uma demanda da burguesia francesa que estava querendo entender por que os filhos deles tinham um diferente potencial, um diferente desempenho na vida diária, na vida escolar, tá? E daí o teste foi criado nesse sentido, para avaliar o quanto que esse desempenho estava relacionado com as habilidades cognitivas, com as habilidades psíquicas. Certo. Então a ideia do QI foi nesse sentido, de avaliar o potencial. O que acontece é, com o advento da Segunda Guerra, porque isso começou muito a ser estudado na Europa, veio a Primeira Guerra, a Europa foi destruída. Quando eles estavam começando a se levantar, veio a Segunda Guerra, eles de novo começaram a ser destruídos, e nesse momento os Estados Unidos estavam surgindo como potência. Então os Estados Unidos começou a aplicar os testes de QI nos soldados, para ver quais soldados poderiam ter um melhor desempenho na linha de frente, para que eles tivessem maior possibilidade de vitória. E a partir daí, o QI começou a ser usado não só como uma medição do potencial, mas como uma medição do déficit. E foi a partir daí que surgiu o conceito da deficiência, então chamada de deficiência mental. Então, essa é a ideia. O QI vem dessa coisa da avaliação do potencial. Entendi. E é uma avaliação puramente cognitiva, né? É uma avaliação puramente cognitiva. Então, não avalia... desculpa, pode falar. Não, assim, pelo menos assim foi o começo dele. Hoje tem uma série de outros testes, né, que avaliam outras funções. Mas o quociente de inteligência QI, que é isso que significa, quociente de inteligência, ele é uma avaliação puramente cognitiva. Então, tem um economista que chama James Heckman, ele é ganhador do Nobel, e ele também não sei se ele prestou consultoria, mas ele está metido com esse estudo aí do High Scope. Certo. E tem muito material sobre esse cara, porque ele é um economista, e ele defende muito esse negócio de investimento na primeira infância. Né, que, continuando, a gente acreditava que o QI era tudo, né, que era genético, inclusive. Depois a gente começou a descobrir que, peraí, não é só o QI, né? Aí veio o conceito da inteligência emocional, que também foi um psicólogo, que eu não me lembro o nome também. Mas tem um cara famoso da inteligência emocional. Das inteligências múltiplas tem o Gardner. E da inteligência emocional eu não lembro quem é, mas o Gardner ele desenvolveu algo que vem na sequência, meio que paralelo à inteligência emocional, que é o conceito de inteligências múltiplas. Então cada um tem uma série de nuances, né, no seu intelecto, que são mais desenvolvidos para um, menos desenvolvidos para outro, e ele coloca nesse hall de habilidades, né, das inteligências, ele coloca inclusive algumas inteligências que, por exemplo, inteligência naturalística, que é a capacidade da pessoa que está sendo estudada em entender os fenômenos da natureza. Tá? Ele coloca depois, assim, está sendo incluído, se é que não foi, faz tempo que eu não tenho estudado isso, mas ele coloca também inteligência espiritual, né? Que é a capacidade da pessoa entrar em contato com o seu próprio ser, né? Que, enfim, é muito legal esse conceito das inteligências múltiplas. Gardner chama. Howard Gardner. Interessante, eu não conhecia tão detalhadamente assim, vou pesquisar mais depois. Vale a pena, bem legal. Bem legal. Então, e aí a gente acabou descobrindo, né? Hoje a gente sabe, a gente tem uma ótima noção de que a primeira infância é crucial para o desenvolvimento da pessoa, né? Sim.
Então, ela é o que eles falam make or break, né? Que ou vai ou racha, né? Uhum. Então, é nesse momento que as influências externas moldam a pessoa e as habilidades, as capacidades dela, né? É mais ou menos isso. Se eu estiver falando besteira, você Não, me corre. pode falar. E então, por isso que esse economista e esse estudo estão tentando mostrar que isso faz a diferença. Você ter essa base, dar essa base para a criança e ela ter uma educação de qualidade na primeira infância, determina o resto da vida dela. Né? Então, determina o sucesso dela em todas as vertentes que isso possa ter, determina o sucesso dela no restante da vida inteira. Né? Então, assim, isso para mim mostra assim, pô, é crucial. Esse é o ponto que a gente. Esse é o ponto que a gente devia estar. A gente devia estar focando nisso. Só que aí eu mesmo me parei e falei, não, mas peraí, isso foi nos Estados Unidos. Então, exatamente. Né? Esse é o E eu faço X uma da pergunta questão. ainda mais capciosa, mais sacana. Quem é que vai estudar isso Exato. se não for o nível superior? Exato. Ah, sim, claro. Então, claro. o que eu queria estar esperando, que eu queria chegar mais ou menos nisso aí, porque assim, a gente tem um problema no Brasil, ele é muito mais contextual do que de ações políticas diretas, né? Porque assim, a gente tem um esquema diferente, que a gente não tem como você aplicar um modelo que é utilizado nos Estados Unidos ou na Europa, em alguns lugares, no Brasil, porque a gente tem certas deficiências históricas, deficiências políticas e tal, que fazem com que não seja tão fácil assim de você, tem um modelo X, então eu vou aplicar o modelo X no Brasil. Né? Sim, então, é isso que eu tô falando, exatamente. Só que o fato permanece de que, assim, a ciência descobriu que você viu, nesse estudo específico, eles até falam sobre o retorno sobre o investimento. Então tem o investimento de dar esse curso para a criança e tem o retorno que gera. E o maior retorno é o corte com gastos com crime. Não, porque esse é o maior retorno, entendeu? Sim, mas o problema assim, quem que tipo assim, só dá dinheiro. O dinheiro em si não vai criar uma classe de professores especializados para lidar com as crianças na primeira infância, entendeu? Não, claro que não. Tipo, você tem que formar esses professores. Mas o dinheiro é uma parte crucial disso. Sim, eu sei. Mas você precisa formar os professores, certo? Para que esses professores, eles atuam nessas escolas. Quem que vai formar esses professores? A classe do ensino superior. Eu acho que tudo é uma questão, Zé, pelo menos como eu enxergo, que é uma questão de percepção. Entendeu? Não é as ações em si que estão sendo tomadas. Até porque esse governo ele está meio que patinando em cima das próprias pernas, porque a plataforma com que eles se basearam para ser eleitos, eu falo assim, não, a gente não vai fazer negociata, a gente não vai fazer conluio, a gente não vai fazer associação, a gente não vai dar cargo, não sei o quê. Tá, beleza, lindo. O problema é que chega com essa filosofia em cima de um sistema de governo que está estabelecido há muitos anos. E que foi o mesmo erro que o Lula fez, né? Porque o Lula veio com a bandeira anticorrupção. Exato. Né? Tava fazendo um bom governo e fez cagada. Mas a gente pode argumentar de que o Lula, o governo anterior, ele entrou e alimentou essa máquina ao invés de se opor a ela, a máquina do governo que se opor a ela. O caso do mensalão, por exemplo, foi exatamente isso. O que era o mensalão? Eles chegaram, eles tinham que dar um valor de propina para um determinado parlamentar para que as ações do governo pudessem passar pela Câmara. E o que acontece? Esse governo, ele chegou e falou assim, não, a gente não vai dar dinheiro, a gente não vai dar mensalão, a gente não vai fazer nada. O problema é que, assim, aí eles têm uma ação, por exemplo, como a reforma da Previdência, e aí eles, estamos aqui, a gente vai fazer isso. A Câmara fala assim, não. Se você quiser fazer alguma coisa, você vai ter que... Me dá 40 milhões. Você vai ter que brincar como eu costumo brincar. Não adianta você vir com as suas regras. Sim. E daí corta dinheiro. Exato. Porque eu preciso do dinheiro para pagar o outro. Exatamente. Aí o que acontece? O governo chega e ele acaba patinando em cima disso. Eu vou contar. Então ele ainda ele ainda não conseguiu se achar
qual que é o rumo que ele fala assim, ó, é que nem aquela coisa, eu chego com as melhores intenções e as coisas do mundo, só que dentro de um contexto que tá quebrado, não adianta as minhas boas intenções. Sim. Não adianta... E com aquilo que você falou, com uma péssima comunicação. Sim, né? Pois as exato, habilidades de comunicação desse governo são deploráveis. Nulas, né? nulas. Exato. Então, como eu falei, é uma questão de percepção. Eu acho que o grande problema desse coisa, corte, contingenciamento, é exatamente a questão da percepção, da comunicação com o que o governo fez. Eu também pesquisei sobre isso, e aí eu vi que realmente esse tipo você pode chamar de corte ou contingenciamento, ele é uma prática comum até. Vários outros governos tiveram que fazer. Inclusive Lula, Dilma. Em 2015 teve um corte grande. Sim. Era o começo do segundo termo da Dilma, eu acho. Isso. Exatamente. E era bilhões também, bilhões. Isso. Não, exatamente. Por exemplo, a Dilma, o impeachment dela teve baseado aqui foi contra a lei de responsabilidade fiscal. Sim. Porque ela, para evitar esse tipo de corte que ela deveria ter feito, ela teve que fazer uma manobra fiscal para poder evitar exatamente essa coisa de falar de corte, de falar de cortar benefícios, não sei o que e tal. E aí teve uma frase atual do Jair Bolsonaro que ele falou assim: eu não posso não cortar, porque senão eu vou contra a lei da responsabilidade fiscal. Entendeu? Então, tipo assim... Daí eu danço. Exato. Então, para não ocorrer no mesmo problema que a Dilma teve, ele falou assim, eu não posso deixar de cortar, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer esse contingenciamento. Sim. E aí que tá, o negócio em si, o que está acontecendo em si não é o problema é a comunicação. Sim. Não é que eles chegaram e falaram assim... Eu acho que é tudo. Assim, eu quero só deixar claro uma coisa. Quando eu me apresento como sendo de esquerda, eu não quero dizer que eu sou do PT, que eu sou petista ou que eu sou... não, eu não acho. Eu acho que o PT... Eu não queria que o PT tivesse sido eleito. Votei no Haddad por uma absoluta falta de opção. Porque eu sabia, pra mim, né, assim, ó que arrogância, o cara sabia quem era o Bolsonaro, quem seria o Bolsonaro, não. Mas eu via que não era nada daquilo que eu queria que tivesse acontecendo na frente. Mas, assim, não queria o PT de jeito nenhum. Eu queria que o PT saísse fora da história e que entrassem pessoas mais capazes, porém, com uma visão social. Né? Mas, assim, eu quero contar uma história aqui, que eu acho que senão a gente vai continuar patinando, né, no tema política, e acho que a gente... E não vai sair disso, vai virar um podcast político. Né? Mas, assim, vou tomar muito cuidado para não entregar as pessoas, tá? Mas, enfim, na primeira eleição do Lula, eu sou amigo de uma pessoa que era do alto escalão do Lula, tá? Duas coisas aconteceram que me foram muito reveladoras. A primeira, uma vez eu estava na casa dessa pessoa, que essa pessoa virou para mim e falou assim: eu hoje posso, se quiser, pegar um avião agora e ir para a Europa, porque o poder te dá este direito. Quer dizer, eu posso usar da máquina da forma como eu quiser. Tá? Ok. Tá, a minha cara para ele foi, tá, e? Né? Ok, legal, e? O que você quer? Né? Mas o que me chamou muito mais atenção foi uma vez que estávamos em veraneio e ele estava sendo assediado por uma série de empresários, essa pessoa. E a gente saiu num passeio e quando voltou, a gente voltou para casa do empresário que estava oferecendo o passeio. Na verdade, esse passeio foi um passeio surpresa. Eu estava com eles num final de semana. Veio esse convite: escuta, vamos passear, não sei o quê. Vamos embora, vamos lá. E
E foi muito louco, porque assim, no ambiente onde aconteceu o passeio, estava separado os ricos, que estavam proporcionando o passeio, uma meia dúzia de pessoas que não sabiam onde se colocar, dentre as quais estava eu e minha mulher, perdidos, tá? Na frente, no meio, e atrás estavam os políticos. Eita. Tá? Então era muito claro isso, assim, o grupo de o grupo do que não sabia onde estava, como é que tinha se metido nessa história, e os donos da grana. Quando terminou o passeio, nos convidaram para um grande almoço na casa dessa pessoa, não do político, do empresário. Né? E não era uma casa, era um resort. Tá? Assim, uma coisa assim, absolutamente monumental. Isto era primeiro ano de governo. Tá? Não é que estava no 4º ano do governo. Caramba. Isso era primeiro ano do governo. E daí, assim, uma boca livre com lagostas, adoque. Tem que ter lagosta. Lógico, sempre, né? sempre. É símbolo de status. Lagosta é. Enfim, e boca livre. E essa boca livre, porque assim, as pessoas que estavam hospedadas lá, tinha assim, separadamente, casa do filho, Era bem tipo dos 3 porquinhos. Tá? Casa do filho 1, casa do filho 2, casa do filho 3, casa do dono da fazenda, do dono da história. Tá? Depois, numa outra área, numa outra ala, quarto 1, quarto 2, quarto 3, quarto 10, quarto 20 dos hóspedes, dos políticos. Tá? Aquilo lá não foi construído em um ano. Aquilo lá estava construído há décadas. Décadas talvez seja exagero, mas há muitos anos. E qual a profissão do nosso querido empresário? Empreiteiro. Tá? Então, assim, nesse dia me caiu muito claramente a ficha de que, assim, entra governo, sai governo, quem manda são os mesmos. Sim. Né? Então, assim, a única coisa que eu acho é qual vai ser o destino dado para o dinheiro que for separado para o destino. Porque, assim, ou a gente... E eu não acho que o Moro seja o cara, né? Mas ou a gente bota os ladrões no lugar deles, né? Ou a gente vai continuar perpetuando essa merda o tempo inteiro. Né? Entra dinheiro, sai dinheiro, 40 milhões fica comigo, 20 milhões vai para o que tem que fazer, 10 milhões vai para o que tem que fazer. Então eu corto de qualquer área interessante, importante do governo para... De uma certa maneira, eu acho que isso vem no nosso tema, né? da humanização. Né? E eu me coloco nessa história. Porque assim, quando eu penso, né, quando eu coloco que eu falei, né, do Walter Ugumãe, que falou que o sentido da vida é o outro, eu penso assim, o que é a ética? Né? A ética é você não fazer mal para o outro. É você saber que a tua atitude consciente vai prejudicar alguém, essa atitude não deve ser tomada. Né? E eu não vejo absolutamente ninguém, nem do PT, nem do PSL, nem do PSOL, algumas poucas pessoas, tá? Tendo uma visão de, assim, vou fazer em prol. Agora, na hora que começa a fazer, se dana, porque vem um monte de carraspana por cima e eles caem fora. Né? Eu tenho uma pessoa conhecida que é um ginecologista para quem eu não emprestaria meu carro. Tá? E essa pessoa resolveu entrar para a política. Ixi. E saiu porque falou que a sujeira era tanta que não era para ele. Nossa Senhora.
Tá. Ginecologista. O Aham. cara que tá acostumado a ver as coisas cabulosas Por lá dentro, acontecendo. né? É. As coisas por Então, dentro. é isso, né? Mas enfim, Ele olhou e Então, falou, não, é o que isso temos. Então, isso é uma coisa que me atazana muito, assim, não é, não é só o político, somos nós. Sim, né? é a humanidade. A É- humanidade tá podre, É cara. a humanidade, isso está embutido na humanidade, mas isso está embutido na cultura do brasileiro. Na cultura mundial. Na São cultura poucos- mundial. são Na poucos- cultura mundial, mas você vê a diferença num lugar onde não existe impunidade, onde as pessoas têm o bom senso. Por que existe impunidade no Brasil? Porque quem faz as leis são as pessoas que têm o interesse de que as leis não sejam Cumpridas. cumpridas, Sim. entendeu? Então, por isso que não tem impunidade. Agora, você vai para outros lugares, não estou nem falando de primeiro mundo, você tá na própria América Latina. Eu vejo um senso de civilidade diferente do que eu vejo aqui. Eu não consigo ver, são poucas as pessoas com quem eu vejo, com quem eu converso, que eu não percebo essa malandragem do vou tirar vantagem, qualquer coisinha, na mínima a menor das corrupções é tão antiética quanto a maior delas, Sim. né? E a gente quantifica isso e fala, não, mas esse aqui não tem problema, esse aqui é só pra mim. Ou então eu já ouvi uma pessoa falar, não, mas isso aqui eu posso fazer porque não tem vítima. Eu não tô fazendo mal a ninguém aqui, mas você tá roubando dinheiro de uma certa forma, tá sonegando imposto, tá sublocando o contrato de aluguel, é um monte Sim. de coisa que é contra a lei, é corrupção, e as pessoas racionalizam e justificam isso, que é o que eu imagino que seja a mesma coisa que o cara da Odebrecht faça. Eu não acho que ele é o demônio. Eu acho que ele racionaliza o que ele está fazendo. Se você for conversar com ele, ele vai te dar uma explicação racional de por que ele roubou o que ele roubou. Entendeu? Uhum. Que na cabeça dele faz todo sentido. Sim, Porque ele precisa racionalizar, senão ele vai se convencer de que ele é o demônio, sim. né? O que me pega é assim, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente muda isso? Né? E eu acho que já tem uma mudança. Eu acho que, como eu já falei aqui antes, os governos do PT fizeram um monte de cagada, mas eu acho que fizeram coisas boas também. Sim. Né? Uma delas foi tirar muita gente de uma condição de pobreza que era horrível. Uhum. E tiraram mesmo. Sim. Tiraram um monte de gente da pobreza. Eu acho que esse é o primeiro passo que você tem que dar. Você tem que dar, pelo menos, o mesmo campo de jogo para todo mundo. Uhum. Né? E o segundo passo é a educação Sim. na primeira infância. Sim. Né? Concordo. Esses são os dois pontos que a gente tem que... Só que ninguém tá nem aí para isso. É. Você tá entendendo? O que eu acho curioso é que a gente fala tanto do político, mas a gente faz a mesma coisa. A gente se concentra nas coisas erradas. Eu lembro quando era o Haddad aqui, o prefeito, ou até aquele outro que também roubou... Kassab. Kassab, tem uma cara de ladrão, aquele cara. Ele não precisa nem roubar, ele já é ladrão só pela fisionomia. Cuidado que você vai preso, hein? Enfim, esses dois aí, o do Kassab teve o negócio do fumar, o do Haddad teve o negócio Da ciclovia. ciclovia, o Kassab também foi o outdoor, Sim, né? a O negócio do cidade outdoor, limpa. não vamos tirar outdoor, vamos colocar só ciclovia, não vamos colocar ciclovia. Sem tirar o mérito dessas questões, eu pergunto para você, qual é mais importante? Ciclovia, outdoor, poluição visual, grafite na 23 de maio, ou é pessoa que está morando na favela? Qual é mais importante? Faz sentido a gente discutir, sentar aqui e discutir se tinha que ter ciclovia em São Paulo? Se tem que ter ou não tem, eu não sei. Essa é outra questão. Mas não é a prioridade. A última coisa que a gente tem que fazer, a última coisa que a gente tem que fazer é pensar nessas coisas, entendeu? Não, eu concordo, mas assim, eu acho que tudo isso, né? Por exemplo, e eu dou mérito absoluto para a Cidade Limpa do Kassab, eu dou mérito absoluto para a ciclovia do Haddad, porque assim, na medida em que você, e aí eu acho que é de novo uma postura, né, subversiva, absolutamente necessária. Eu acho que a gente tem que começar a praticar mais e cada vez mais a subversão, né? Porque assim, na hora que você tira a propaganda da frente dos olhos das pessoas
e principalmente da frente dos olhos das crianças, você começa a fazer um trabalho educativo, né? Porque assim, a propaganda, ela é o incentivo, a forma mais expressiva de incentivo ao consumo. Então, se você tira a propaganda da frente das pessoas, aquela pessoa da favela deixa de ter tanto desejo de ter o que os outros que não estão na favela têm, porque muitas vezes eles não conhecem aquilo, porque a propaganda não chegou a eles. Eu acho a propaganda algo extremamente complicada. Eu concordo, mas o que eu estou tentando dizer é assim, independente do mérito dessa questão da propaganda, porque eu até concordo, eu acho que a propaganda não é positiva. Se eu fosse contra-argumentar o que você falou, eu acho que não faria diferença, porque a gente, enquanto ser humano, está sendo levado ao consumo, e é só consumo, é só isso que a gente faz, né? E a propaganda tem um papel vital nisso, então eu concordo, até concordo com você, mas o que pega para mim é que não é essa a discussão que a gente tem agora. Sim. A gente tem que ter essa discussão depois que a gente resolver o principal. É a mesma coisa que eu chegar, a gente mora todo mundo numa casa. Esse é o que eu penso, a gente mora juntos, na mesma casa. O Rafael não tem emprego, tá ferrado, tá acabado, não é verdade, viu, pessoal? É só que eu ia brincadeira. perguntar, verdade, não, Rafa? É só para esclarecer. Primeiro Não que a gente não mora todo mundo na mesma casa, né? É bom esclarecer também, né? Porque vai saber, né? O Rafael é um pé rapado, não tem nada, tá com a saúde ruim, não sei o que lá. Obrigado. Nós dois vamos chegar, a gente vive junto, na mesma casa. Nós dois vamos chegar e falar assim... Poliamor. Olha, se dane você, vamos ver qual televisão que a gente vai comprar. A gente precisa comprar uma televisão de 50 polegadas, vai ficar bom aqui na sala, mas Rafael, é melhor você ficar lá porque você tá meio fedido, então a gente arruma aqui, entendeu? É isso que eu tô falando, é descarado o problema, e a gente tá discutindo onde pode colocar outdoor, onde não pode, onde tem que ter ciclovia, onde pode fazer grafite, onde não pode. São pautas que polarizam as pessoas, então elas ficam, populares, entendeu? Todo mundo quer falar sobre aquilo. Enquanto isso, o cara tá lá, o mendigo tá lá na rua, o outro não tá trabalhando 3 empregos para sustentar uma família de 5 pessoas. Esses são o cerne da nossa concentração, devia ser nesses caras, né? Vamos acertar primeiro esse problema, que é um problema grave, é um problema desumano, né? A gente tá... Que é o grande mérito do governo do Lula, né? Então, eu acho que esse é o mérito. Se tem um mérito aquele governo, foi esse, que foi retirar milhões de pessoas da pobreza. Isso, exatamente. Só que assim, eu acho... Às custas de meios exatamente. espúrios, isso. Esse é o problema. Esse é o problema, Tá? E assim, daí a pergunta é, daria para ser diferente? Ele tinha intenção que fosse diferente? Ninguém sabe. Ninguém sabe, só ele. Ninguém pode responder. Mas não importa. A intenção do cara não importa. Acho que nesse caso, né, você não pode. É injustificável. O problema assim que o problema de discutir isso é porque assim você pode até falar assim, não, teve coisas boas e tal, mas você não pode usar isso como para justificar. Não justifica, claro. Sim. Não é. Entendeu? Não tem como, cara. Não justifica. Eu tô tentando colocar um ponto que, assim, eu acho que esse é o que a gente deveria se concentrar, entendeu? Sim. E a gente fica se concentrando em outras coisas. Você vê o hospital o hospital universitário. Sim. Tá desativado. Sucateado, tá praticamente sucateado. E isso começou, não foi Bolsonaro, isso começou em 2013, que começaram a cortar, teve corte de funcionário e tal, e quem administra a verba do hospital universitário é a USP, não é a mas é governo do estado, né? É o governo do estado, então. Mas não é o governo do estado que administra a verba do hospital. É a USP que administra a verba do hospital. Sim, mas quem administra a verba da USP... Quem administra da USP é o governo do estado. Mas aí, por causa do governo do estado, por causa da crise, que eu também tenho uma séria dúvida sobre essa crise, da forma como eles colocam que foi, por causa do governo do estado, teve esse corte, gerou problema, fechou o pronto-socorro infantil, agora o pronto-socorro adulto está às traças também, atendendo sua emergência, e
Eu acho que foi no final de 2017 e começo de 2018. A Assembleia Legislativa aprovou um repasse de royalties do pré-sal para o hospital universitário. Para a USP colocar para o hospital universitário. E aí chegou no governo, no governo do estado, o governador não era mais o Alckmin, porque ele saiu para se candidatar, Sim. era o... Como é que é o nome daquele cara? Do cachorro lá. Do Filhotes, do... O... Márcio França. Márcio França. Que teve aquela guerra dele contra o Dória. Sim. E a campanha dele era: eu vou ajudar os cachorros. Os cachorros e os gatos vão... Vocês lembram da televisão? Não lembro. Não, então, mas se você procurar, você vai ver. Porque todo mundo no Facebook, todas as mídias sociais, estava isso. Eu lembro porque eu vi pessoas falando exatamente isso. Onde eu queria chegar era isso. Esse Márcio França vetou o repasse. Agora parece que eles estão conseguindo, deram um jeito lá, parece que vai sair. Eu não sei como é que está a situação agora. Mas ele vetou, porque o negócio falou que era inconstitucional, sei lá, ele inventou um negócio lá e vetou o dinheiro que era para o hospital universitário. E as pessoas... Ele estava lá na luta do governo, ele estava lá na disputa do governo, ano passado. Sim. E com o negócio do cachorro. E todo mundo só falava do cachorro. Ninguém falava do hospital universitário na campanha dele. Troca seu cachorro por uma criança pobre. Exatamente, é isso que eu tô falando. Sim. E as pessoas falavam: não, eu vou votar nesse cara, porque esse cara vai cuidar dos cachorros. Aí eu te falo: porra, cara, você tá tão compartimentalizado que você tá colocando o cachorro acima do ser humano. Se você colocar essa pessoa do lado de um mendigo e de um cachorro, você vai falar: escolhe. Porque, desculpa, eu não tenho nada contra cachorros, eu tenho cachorros, mas eu sou mais ser humano acima do resto. Primeiro o ser humano. Não, mas nem precisa ser. Aí que tá, porque assim, é só, como você falou, é só a pessoa parar e... Peraí, vamos refletir um pouco. Um cachorro não salva outro cachorro. Um ser humano pode salvar muitos cachorros. Mas então, se você... Eu sou do time seres humanos. Não, eu sei, mas... Depois os outros. Eu sei, mas independente disso, tipo assim, não, eu quero salvar os cachorros. Se você salvar mais pessoas vão salvar mais cachorros. Então, uma forma de eu salvar mais cachorros é ajudando as pessoas. Também. Entendeu? Mas é isso que eu tô falando. As pessoas estão tão presas na sua bolha que elas veem a propaganda, porque é uma propaganda também. O negócio do cachorro era essencialmente uma propaganda. E falam: não, eu vou votar nesse cara porque ele vai cuidar dos cachorros da rua. Sim. Entendeu? Enquanto isso, o cara tá lá vetando o repasse pro hospital universitário. Mas eu acho que isso tudo é cortina de fumaça, né? Exato. É cortina de fumaça. Assim, desvio a atenção. Isso, é porque é fácil. Sim. É uma questão fácil. Eu tenho meu cachorro em casa. Eu olho pra ele tá lá, ele cuida de mim. É óbvio que eu quero alguma coisa que vai me ajudar. Mas você é tão apático assim que você não vê, você não consegue ver que o cara tá tentando te manipular, porque eu consigo. Não consegue. Pô, mas não é possível. Não consegue. Tá? É impressionante. É impressionante. Mas sabe o que é? Sabe qual que é o grande problema? E é uma coisa que quando o Vina tava falando daquele empresário lá, ricão. Oh, meu Deus, agora me escapou o da África do Sul? Não, brasileiro, do cara da Odebrecht. Isso, exatamente. Como é que ele vai racionalizar? Você vai perguntar, provavelmente ele vai falar alguma versão do tipo: eu tinha uma empresa, eu queria construir um império, eu queria investir, gerar empregos, qualquer coisa, só que infelizmente no Brasil eu tenho que fazer determinadas coisas. Eu tenho que molhar a mão de eu tenho que fazer não sei o quê, porque senão não vai fazer. E aí, então, tipo assim, eu gerei emprego. Ele vai falar assim: eu gerei empregos, tem muita gente que botou os filhos na escola, que eu garanti o futuro de muita gente, mas para fazer isso eu tive que fazer certas coisas escusas, porque é o que tem que fazer, não tem jeito. Acho que o grande problema do Brasil, eu acho, e o que diferencia a gente de outros países, é o seguinte, que a gente é esse pensamento pragmático, entre aspas, de que assim, não tem jeito. A gente, infelizmente, a gente tem que ser realista. Vamos ser realistas e a gente tem que fazer assim, a gente tem que jogar desse jeito, porque senão não tem jeito.
Entendeu? E esse é o problema, que esse pensamento realista, na verdade, é uma forma de você desistir de pensar um pouco mais no assunto, desistir de fazer de uma forma que é mais trabalhosa, que é mais difícil. A gente vai pelo que é mais fácil. Então, tipo assim, não, se eu molhar a mão do guarda é uma forma mais fácil. Ao invés dele ir, pagar, tomar um prejuízo ali na hora e contestar aquilo de alguma outra forma, juntar outras pessoas, dá muito mais trabalho. Eu acho que assim, a gente não tem muita... Não é uma questão de purismo. E daí eu acho que extrapola direita e esquerda. Eu acho que assim, quando eu coloco assim, sou de esquerda, ok... Assim, ser de esquerda, é o que eu falei, eu não sou do PT, eu não sou do PSOL, tá? A minha questão é, a gente tem que pensar, para mim ser de esquerda é pensar no outro antes de pensar em si próprio. Porque só aí eu posso assim, oferecer para o outro condições dele pensar em mim antes de pensar nele. Uhum. Né? Tem um pensamento do Rudolf Steiner. Rudolf Steiner é um dos... É o criador da antroposofia. E que eu acho muito bacana, que ele fala assim: não importa que eu tenha um pensamento diferente do pensamento do outro, mas sim que eu venha contribuir um pouco para que o outro chegue a si mesmo na sua própria verdade. Uhum. Né? Quer dizer, se eu contribuo para que o outro reflita e pense e chegue a uma verdade que é dele, o pensamento do outro vai me fazer refletir e chegar na minha própria verdade. Né? Então a gente começa a colocar uma inter-relação de pessoas em prol do bem comum. Uhum. Então, para mim, ser de esquerda é pensar em prol do bem comum. Os Estados Unidos, ou como exemplo, né, os países de primeiro mundo, eles tanto são iguais a gente que eles acham que essas coisas são problemas. Eles acham que o subúrbio de Los Angeles é um problema, por exemplo. Exato. Lembra que eu falei para você outro dia? Você vai lá falar com um americano, eu já falei sobre isso com um americano, e ele fala, não, cara, isso é deplorável, a condição que essas pessoas vivem no subúrbio de Los Angeles. Procura, como é que é o subúrbio de Los Angeles? Porque nos Estados Unidos o subúrbio é o oposto do que é aqui, o subúrbio é para ser a periferia. Né? A gente aqui tem o subúrbio, é o contrário, pra gente é a periferia. Para eles o subúrbio é rico, mas em cidades grandes o subúrbio, como Los Angeles, tem o que fica em volta de Los Angeles e são bairros ruins, né? São cidades ruins e que eles chamam de problemáticas. Mas você vai ver, coloca na internet para você ver uma rua. Não precisa ser você, tô falando da pessoa. Sim. Coloca para você ver como é que é uma rua do subúrbio de Los Angeles. É classe média de São Paulo, né? E eles acham que isso é o problema. Eu falei pro cara, meu amigo, você nunca viu uma favela na tua vida. Você não sabe o que é problema de pobreza. E cada um lá tem a sua casa, não é a mesma coisa que aqui. Cada um lá, meus pobres, tem a sua casa, tem o seu emprego. Eu conheço um casal de americanos que o marido é operador de empilhadeira num armazém e a mulher é caixa do Walmart. E eles têm uma vida confortabilíssima. Sim. Uma casa muito maior do que a minha, né? E uma vida de classe média alta eles têm. Esse era o ponto que a gente tinha que chegar aqui, onde não tem essa miséria. O mais pobre é esse. É o cara que tá feito ali, ele não é milionário. Mas ele tem uma vida extremamente confortável. Mas você vai para a Europa, você pega as periferias das grandes cidades europeias, né? Tá, ainda que não sejam favelas, mas são lugares muito inóspitos de se viver. Né? Tem lugares inóspitos, claro. Bruxelas, aquele bairro de Bruxelas dos imigrantes. Mas não é tão inóspito quanto aqui, né? Não é tão inóspito quanto uma favela. Sim, não é tão uma inóspito. Síria, né? Não é um... Sim, pois é, mas a gente não é... Tem isso, tem a Síria, tem a Índia. Né? Sim, esses também, como a gente. Pois é, né? Tem a China nas suas cidades mais pobres, a superpopulação. É que a gente tem eu acho que a gente tem uma tendência a olhar muito para nossa própria miséria. Sim. Né? Então, é isso mesmo. Não, é por isso que não é otimista, mas é que, tipo, eu não tenho essa coisa, acho que o mundo vai acabar, que a gente tá indo pro... Não é fatalista. Isso, a gente não tá pra beira do buraco, até porque a gente tá
Tipo assim, se você for pensar na questão de humanidade da história que a gente teve, acho que não tem ponto na história que a gente teve tão bem quanto agora, em relação coletiva. Sim, entendeu? sim, relação coletiva. Eu acho que o fato da gente não ter que se preocupar tanto assim com questões de sobrevivência aflora o fato de que a gente começa a se preocupar com besteira, com Sim, não sei sim. o quê, com a apropriação cultural, com o que o outro falou, com o entretenimento, não sei o quê, com rede social e blá, 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 que não estou querendo diminuir esses problemas em si, mas eles são sinais de que as coisas não estão tão ruins assim. Uhum. Até porque, assim, a tecnologia está avançando num ritmo e quem está avançando isso são pessoas, né? Agora eu acho Ela que... não está avançando sozinha. Agora eu acho que em questão de como a gente está tratando o meio ambiente, eu sim, acho que não vai ter... Esse é o grande problema. Eu sou muito chato, eu sou muito fora da curva. Eu não sei se vai ser tão rápido assim, em uma mas você não tá década, errado. mas eu acho que não tem jeito. Uma hora, ou a gente vai para Marte, né? Destruir lá, porque o ser humano é um vírus, né? Eu já falei isso outra vez aqui. Eu tenho uma teoria de que o ser humano é um vírus, um parasita, né? Eu acho. Então, a polêmica que eu me envolvi com o primo da minha mulher foi, a gente tava falando disso, e eu sempre falo que assim, numa peleja entre o homem e a natureza, eu vou ser contra o espião. Eu vou jogar pelo lado da natureza. Então, assim, se tiver que acabar a humanidade para a natureza ficar de boa, vamos acabar a humanidade. É aí que tá, essa é a outra alternativa. A primeira é, a gente vai para Marte e sobrevive uma porcentagem pequena da humanidade. E a outra é, a inteligência artificial vai chegar ao ponto de tomar essa decisão do Isaac Asimov. Que é o HAL, né? do 2001. Então, e ela vai pegar e vai falar, peraí, esses caras vão destruir tudo aqui, eu vou ter que dar um jeito nisso aí. Pra eu salvar eles, eu tenho que matar eles. É o grande problema hoje em dia, porque a gente está bem perto. E se a gente não começar a tomar medidas drásticas agora, a gente não vai chegar. Só que eu acho que existe uma diferença entre medida drástica e uma medida exatamente, tipo, vou até me contradizer, mas essa medida sonhadora de tipo assim, não, a gente vai começar a cortar tudo agora. Né? Teve até um negócio recentemente que chamaram de New Green Deal, que foi uma, se eu não me engano, uma das plataformas que vão concorrer à eleição nos Estados Unidos no ano que vem. E eles proporam, tipo, eles fizeram uma proposta de várias medidas para diminuir essa questão da degradação do ambiente e tal. E aí, só que o que acontece, o negócio, a proposta em si, eram várias medidas altamente fora da casinha, assim, tipo, extremamente radicais, mas não para efetivamente serem feitas, mas para, tipo, começar começar as pessoas verem essa medida como uma forma de começar uma conversa, entendeu? Tipo assim, a gente vai ter que fazer isso? Não, a gente não vai fazer isso, mas a gente pode começar a conversar o que a gente pode fazer então. Entendeu? Tipo aquela coisa de dar um pé na porta para a pessoa se assustar e falar assim, nossa, tá bom, então vamos ver o que a gente vai fazer. O que acontece? Eles lançaram, acho que tem agora eu não lembro do nome, é uma candidata agora que tava em cima dessa plataforma, desse New Green Deal. E ela lançou, só que sem explicar que não era exatamente aquilo que eles iam fazer, era mais para começar uma conversa. E aí o que acontece? Os republicanos lá, eles pegaram essas medidas, começaram a ler lá o livro, a documentação que ela mandou, e falaram assim, não, esses caras são loucos. E aí, tipo, exatamente o republicano, para eles foi exatamente deram, tipo, a arma perfeita pros caras e falaram assim, não, esses ambientalistas é tudo maluco e eles querem destruir a forma como a sociedade vive, né? Porque tinha coisas assim do tipo... Tô dentro. Então, mas o problema, assim, legal, vamos reduzir drasticamente, mas você precisa fazer com que as pessoas concordem com você. Se as pessoas não concordam com você, não adianta. Você pode ter o plano melhor do mundo. Que você quiser, que entendeu? Não é lógico. Então, assim, você fala assim, não, porque, tipo, pra ilustrar o que eu tô falando, tinha coisa assim do tipo, acabar com o transporte aéreo.
da humanidade inteira. A gente vai parar todos os aviões vão ser desmantelados. Tinham propostas assim dentro do negócio. Mas quem foi o idiota que teve a ideia de fazer isso para causar um impacto? Então, mas a ideia era tipo assim, ó, gente, vamos acabar com o negócio. O quê? Você tá maluco? Não, então. A gente precisa tomar atitudes tão drásticas mas quanto. Ninguém previu que os caras iam Então, pegar isso Exato. Então, foi uma falha de... Tanto que essa candidata, depois ela falou assim, foi um dos grandes erros que eu tive políticos. Porque acabou desmerecendo todo o esforço que a gente teve. tudo que vocês iam fazer. É porque aquela coisa, tinha que ter sido feito um preparo, tinha que ter explicado antes, não sei o que e tal. Então, aí que tá, o negócio é se você, a atitude, eu concordo com você tem que ser radical, você tem que ser drástico pra fazer uma coisa, mas não adianta se ninguém vai concordar com você, entendeu? Então você tem que, e isso que eu chamo de tentar, entendeu? A gente tem que tentar mudar as coisas, a gente tem que tentar mudar as coisas, mas fazer com que as outras pessoas concordem com você, mesmo que ela não concorde 100%, mas que ela vá mais pro seu lado, ganhar mais. E eu acho que é é uma questão de semântica. Vocês estão falando a mesma coisa, só a semântica do tentar e fazer. Mas aquela coisa assim, não, mas se eu for pensar entre a humanidade e uma árvore, eu penso numa árvore. Eu penso na árvore. O cara, você dá espaço pro outro cara e fala assim, esse cara é maluco, eu não vou escutar mais nada que ele tá falando. Entendeu? Mas é verdade, faz sentido. Se você é muito radical, a pessoa, você não tem um rapport com a pessoa. É lógico que quando eu falo isto, entre nós aqui, né, eu tô falando... Entre nós e os nossos ouvintes. Então, sim, entre nós e os nossos ouvintes, é uma forma jocosa de dizer, sim, eu sou maluco. Mas voltando à questão, foi exatamente esse o ponto que causou todo esse rebuliço da coisa do contingenciamento. Porque o governo, ele não se preocupou em explicar, e pior que isso, ele não só se preocupou em explicar da forma que tinha que ser explicado, eles fizeram o contrário. Eles botaram em cima de uma ideologia que pintou de uma outra forma esse código, porque ele começou a falar assim, não, a gente vai cortar a verba dessas faculdades que tem um monte de vagabundo, que faz festa, que aparece pelado. A balbúrdia lá, isso, né? De balbúrdia. Mas isso é estratégia, gente. E tal. Mas, isso é estratégia. Mas então, justamente para criar... Então, eles deram a arma perfeita pra classe da universidade. Falou, você tá maluco? Aí juntou todo mundo. Então, pois é, mas se as pessoas não tiverem nesse momento capacidade de entender que essa estratégia pode se voltar contra o governo, se entrar no radicalismo do vamos pra rua com violência, acabou. A estratégia deles deu certo. Exato. Tá? Agora, eu vi o bobalhão do Dimenstein falando, estudantes, vejam, eles estão pedindo para vocês irem pra rua, não vão. Que não vão, cacete, meu. Vão sim. Só que vão sem violência. Sim. Né? Não comprem a estratégia dos caras. Aí que tá a mudança de paradigma. Né? Então, assim, para ir pra rua combater qualquer tipo de arbitrariedade que um governo faça, sim. Os países desenvolvidos fazem isto. Eu estava na Alemanha e tinha uma vigília de 24 horas há 2 anos para impedir que se derrubasse uma estação de trem antiga para dar lugar a um prédio moderno. Então eles montaram, em Stuttgart, eles montaram uma vigília aonde eles se revezavam 24 horas, a população tinha lá lista, que horas você vem? Venho às 2 da manhã, fico das 2 às 5. Né? E, então, assim, é isto. É ação pacífica, eu acho que tem que ser pacífica. Eu sou absolutamente contra qualquer ação violenta. Tá? Mas a mobilização tem que existir. Então, assim, o que o governo está fazendo é incitando. Isso foi muito claro. Vamos pegar os estudantes, vamos chamar eles de idiotas, porque a gente inflama, eles vão partir para a violência, a gente entra com uma violência muito maior,
tá? Justifica a necessidade de uma ação mais Exato. dura, Uhum. né? Exato. E ok, e ganhamos. Ponto pra nós. O que tem que Isso fazer faz sentido. tá? O que tem que fazer é ir pra rua sim, Sim. Não, eu em concordo com você. paz. Né? Zé, obrigado por você vir aí. Obrigado Eu que agradeço, mesmo. bom papo. Foi muito legal, muito legal, muito bacana verdade. o papo. Obrigado bom. mesmo por você vir aí. Eu que agradeço. E é isso aí. Valeu, Rafael. Valeu. Considerações finais, não? Não, nenhuma, só vou tomar um pouquinho de... Um brinde nas novas Ah, canecas. então vamos é encerrar verdade. com o Tá, é brinde. gin isso, afinal de contas? Eu não entendi.